Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui ao vivo. Vou chamar daqui a pouquinho a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E nós vamos conversar basicamente sobre a violência contra a mulher nessa quarentena, contra as crianças, as populações mais vulneráveis. É muito importante a gente falar disso, sabe? Porque eu li hoje, por exemplo, que só aqui em São Paulo, 20%, houve um aumento de 20% na violência contra a mulher por conta da quarentena. E do jeito que eu sou maluca, esqueci de acender a luz que eu comprei ontem. Ai, tomara que dê certo. Vai, luzinha querida. Foi. Melhora, eu acho, né? Ou não? Acho que melhora. Ministra Damares está muito preocupada com isso, desde o começo da pandemia, naquela época que tinha aquelas coletivas e que começaram a reunir, lembra, né? No primeiro e na segunda que começaram a reunir os outros ministros, não só o ministro da Saúde, a ministra Damares falou muito sobre isso. E ela é muito preocupada com isso. E está tomando providências e deve estar recebendo muitos relatos sobre isso. Melhorou? Então, ótimo. Comprei ontem essa luz. A violência contra as crianças, contra os vulneráveis e contra as mulheres. Na verdade, acho que a quarentena acentua isso na medida em que as condições, porque entra o álcool, entra o estresse, não é? A violência doméstica já existia, né? Já são pessoas que têm uma relação tóxica, mas ao mesmo tempo isso, a quarentena, o estresse da doença, essa faca no pescoço, de que vai acontecer, esse noticiário mostrando mortes, e caixões e covas abertas, isso tudo também deixa a gente muito tenso. A gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar por isso. E tô tentando ajeitar aqui, não sou boa nisso não, sabe? Mas estou aqui. Hoje de manhã tomei um bolo, estava marcado com o governador Ibanez Rocha de Brasília, ele me deu o bolo na hora, já estava no ar, assim. Mas a vida é assim mesmo, né? Nunca tinha me acontecido antes, foi a primeira vez na minha vida. E olha que eu tenho 40 e tantos anos de profissão, né? Vamos lá, temos gente de Fortaleza, um abraço. Boa tarde, na paz, Edivaldo Iracema do Recife, Maria Tereza Freitas, Regina Gouveia Duarte, Aline Diniz, Denise Macaferri. Até errando você acerta. Muito obrigada pela força. Oliveira de Portugal. Daniele do Mato Grosso. A gente está esperando a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para a gente falar exatamente sobre esse aumento de violência contra a mulher e provavelmente contra a criança, porque são pessoas vulneráveis, estão dentro da quarentena, né? Os espaços são reduzidos, a tensão é muito grande, as pessoas que já têm uma personalidade, né, deformada, que eu acho que é a pessoa que faz uma violência contra a criança ou contra a mulher, não pode ser uma pessoa do bem, né? Alexandre de Ponta Grossa, tem o pessoal de Campos dos Goitacazes, temos Rose Diniz de Brasília, temos de Ponta Grossa no Paraná, Ponta Grossa no Paraná, Londrina, Paraná também tô tão triste, estava marcada com o Greca e ele vai ter uma reunião na hora que a gente marcou, vamos tentar remarcar, né? Porto Alegre, poderia botar sobre a votação do aborto? Claro que sim. Vamos falar sobre isso. Petrolina em Pernambuco, Manaus, no Amazonas, já somos 300 pessoas. Estamos em Márcia de Belém. Seu aniversário, parabéns, Márcia. Felicidades para você. Goiânia, em Goiás. Cenário lindo. Meu quadrinho é claro que não são verdadeiras, né? Senão não ia conseguir, eu teria que ter um sistema de irrigação. Mas foi colocado por umas moças de Belo Horizonte que infelizmente não estou com o nome delas aqui, mas foi muito bem
bem colocado. Eu gosto muito, dá um clima muito simpático. Poços de Caldas, André Sobral de São Paulo, Jaqueline de Poços de Caldas, Mate Marques do Recife, aniversário da João Mota, parabéns para você. Hoje eu não vi no Facebook se tem algum amigo meu fazendo aniversário. Aprendi a gostar de você com a minha mãe, diz a Alessia. Que bom. Tô passando de geração em geração, né? E cadê a ministra Damares? Ministra, entra aí, senão a gente tem que falar muito rápido, porque tem tempo, né, essa live. Goiânia, New Jersey, Estados Unidos. Laudimeia de Kátia, Patrícia, Selma Machado, Josi Nunes, Ana Cabral, Juiz de Fora, Jacques Zancan, Milene de Florianópolis, Juiz de Fora, minha terra. Aqui a Damares, aqui está ela, ministra. Obrigada por aceitar nosso convite. O Instagram está aguardando, a Damares está conectando. Olha ela aí, tudo bem, minha querida? Tudo bem? Oi, Leda, Tudo que bem? alegria! Alegria minha que você aceitou meu convite. Vou chamar de você, porque você é mais nova que eu, tá? Mas ontem eu vi alguém criticando que uma jornalista chamou o ministro de você. Eu falei, ih, meu Deus. Mas você é mais nova que eu, ministra Damares, então vou chamar de você. Ministra Damares, nessa quarentena, vamos aos fatos, né? Eu li que aumentou 20% a violência em São Paulo. Procede isso? A senhora tem outros dados? Olha, e no Rio, 50%. 50, meu Deus. A violência. Mas a gente já tem dados, Ledas, assim, do feminicídio. Em alguns lugares a gente já pode falar em 100 e até 200% feminicídio, a morte. E isso tem nos deixado muito preocupados. E a gente já tem também um dado de briga de casais chegando a beirar 400% em algumas regiões. Mas assim, Leda, era previsto, a gente se preparou para isso, porque nos países que começaram a quarentena antes do Brasil, a violência doméstica cresceu de uma forma absurda. E nós, já com base no que aconteceu fora do Brasil, nós nos preparamos, nós nos organizamos e, de fato, a história se repetiu no Brasil, os índices são alarmantes e o que nos faz, a partir de agora, repensar valores no Brasil, repensar políticas públicas, repensar as nossas práticas, tão logo passando a pandemia. Eu tenho falado, Leda, e você também, está todo mundo comentando, nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. Tá? Os governantes a vão... CDC, né, ministra? Isso, Antes vai do corona ser... e depois do corona. Nós teremos todos outra pessoa. Nós vamos ter que nos rever enquanto pessoas, e os gestores vão ter que rever políticas públicas. Eu creio que os legisladores vão ter que rever a legislação. O mundo vai ter que fazer uma releitura, a humanidade vai ter que fazer uma releitura. E aqui, eu como ministra da Mulher, ministra da Criança, dos idosos, dos povos tradicionais, onde nós tivemos uma reunião de ministros, e nós conversamos sobre isto. Nós vamos ter que mudar nossas prioridades, estabelecer outras metas, e uma das metas que eu tenho já conversado com a minha equipe é como nós vamos enfrentar daqui para frente a violência doméstica. Neste momento que a família tinha que estar unida e que o lar tinha que ser um lugar seguro. O lar virou um lugar perigoso, Leda. Mas assim, não é uma realidade só no Brasil. Este é um fenômeno mundial. Tá? É algum conforto? Não, pelo contrário, é mais desespero ainda. O lar virou um lugar perigoso no mundo inteiro. Então, nós vamos ter que repensar valores. Eu já tive 2 reuniões internacionais nesse período. Uma reunião com o Mercosul, ministra de Mulheres do Mercosul, e uma reunião com ministros e ministras de direitos humanos do Mercosul, do continente e da América, do Sul, do Norte, das 3 Américas. E a gente falando exatamente sobre isso, como nós vamos enfrentar daqui para frente a garantia dos direitos humanos, direitos fundamentais, o enfrentamento à violência contra a mulher, a violência doméstica como um todo.
Mas é muito importante. Agora, era um momento da família ficar unida, né? Era um momento de união, deveria ser. Mas as condições também são muito ao estresse, né? Essa faca no pescoço, que é esse vírus, porque você fica esse tempo todo pensando se eu pegar, se eu vou morrer, não vou morrer, e tem remédio, não tem remédio, esse remédio pode, esse remédio melhora, não melhora, sara, não sara. É muito difícil, todo esse estresse, já junta com as relações tóxicas também, né? Com as condições de vida desfavoráveis. A gente tem dados se nas populações mais de comunidade a violência aumentou mais do que na classe média? A gente tem algum tipo de estudo assim? Não, Leda. A gente não fez ainda o recorte por uma questão social, por região. É tudo muito novo, são 2 meses, os dados que nós temos são de março, agora a gente vai fechar abril, aí nós vamos fazer o recorte. Mas, de uma forma geral, a violência doméstica, Leda, ela não tem classe social, ela não tem religião, ela não tem cor, ela não tem idade. E quando eu falo ela não tem idade, aí eu quero trazer uma informação que tem nos preocupado muito, Leda. Meninas em namoros abusivos. A idade do agressor tem diminuído muito no Brasil. Nós estamos encontrando muitas namoradas fazendo ocorrência já, muitas namoradas fazendo denúncias. E isso me preocupa muito, porque se as meninas já estão no namoro sendo vítimas de violência, eu fico imaginando, e elas insistem às vezes nesse namoro, esses meninos cada vez mais cedo agredindo. Por que estes meninos estão se manifestando cada vez mais cedo como essa figura agressora? E isso nos causa muita preocupação. Mas eu tenho uma notícia assim que eu posso dizer para você que nasce alguma esperança no Brasil. O mês passado, na verdade agora no início de abril, Leda, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei esperada há 5 anos pelos juízes, promotores, por todos nós que trabalhamos na rede de proteção da mulher. Que lei é esta, Leda? Veja só, essa lei agora permite que o juiz obrigue o agressor a passar por uma recuperação, uma restauração. Ao invés do juiz aplicar uma pena tipo prestação de serviço para a sociedade, ou uso de tornozeleira, ou pagamento de uma cesta básica, o juiz agora poderá obrigar que ele participe de um grupo reflexivo, que ele participe de um grupo de recuperação, de restauração. Deixa eu dar um exemplo assim bem genérico. Uma espécie de reeducação, né? Reeducação, tipo um Alcoólicos Anônimo, mais ou menos aquilo. É uma experiência que ela já existe no Brasil, Leda, há muito tempo, e quem participa desses grupos, a reincidência é de menos de 5%. É uma experiência que dá muito certo, só que não era obrigatório. O juiz sugeria que os homens participassem e os homens iam se quisessem. Mas agora isso não vai ser só uma sugestão, vai ser uma pena. Ele vai ser obrigado a ir. Leda, isso para nós é uma esperança, porque muitos homens agridem, porque eles já estão vindo de um lar agressor. Muitos homens, o que eles estão precisando é de um tratamento e não de cadeia. Claro, Leda, não são todos os agressores. Tem agressor que tem que ir para a cadeia mesmo e pagar a sua pena, porque não tem jeito. Mas, por exemplo, aquele agressor, Leda, que ele agride quando ele bebe. Mas quando esse homem está sóbrio, ele é trabalhador, ele sustenta a família, ele é respeitoso. Este homem tem que ir para a cadeia ou este homem tem que passar por um tratamento? Então, o presidente Bolsonaro agora, ele sanciona essa lei que foi aguardada por anos pelos juízes, promotores e por nós que estamos na rede de proteção. E a gente vem aí agora, esses grupos vão crescer e vem aí essa esperança. Por quê, Leda? Nós temos uma estatística que fala o seguinte: mais de 50% da mulher que denuncia volta para o agressor. E aquela mulher que não volta... Aquela mulher que, em pleno julgamento, acho que no sul do Brasil, o rapaz sendo julgado, o agressor, ela foi lá dar um beijo nele, como se
perdoando, né? É muito triste isso também, né? E a gente não pode julgar essas mulheres, Leda. Sabe por quê? Por quê? A violência doméstica, Leda, ela tem muitos ingredientes em volta. O afeto está envolvido também. A gente tem que entender que tem laços, tem um outro laço aí também, que são os filhos. Tem alguns vínculos, Leda, tem alguns vínculos. Então, assim, este homem precisa ser recuperado. E tem outra coisa, aqueles que não voltam para essa primeira vítima, ele vai casar de novo. Ele vai E constituir vai uma outra família e vai repetir. agredir uma outra mulher. Então a gente precisa realmente dar uma oportunidade que esse homem seja trabalhado. Agora, Leda, eu preciso falar de uma outra coisa para você. Neste momento de quarentena, não é só a mulher a vítima de violência, não, tá? As Os crianças. crianças. E E os aí eu vou falar de uma idosos, né? e pessoas com deficiência, Leda. E eu quero falar que não é só a violência física. Com relação às crianças, Leda, nós temos aí o abuso sexual, a pedofilia, aparecendo de uma forma absurda. Eu estou muito preocupada. Sabe qual é a minha preocupação, Leda? Quando acabar a quarentena, as pessoas vão ficar curadas fisicamente, mas eu vou ter muita doença emocional depois. Muitos traumas pós-quarentena. Então, nós estamos com muito registro já de abuso sexual e a minha preocupação, as denúncias, porque quando a criança é abusada, ela lá na escola dá um sinal, lá na creche alguém identifica, mas ela agora está Em 24 horas casa, com o agressor. dentro de casa. Então, nós estamos aqui, assim, Leda, muito preocupados e eu gostaria muito, seu canal é muito acompanhado, de dizer para as pessoas que estão nos assistindo, qualquer suspeita, por favor, denuncie. Nós temos o Disque 100, esse telefone é gratuito, 24 horas, nossos canais, nós ampliamos os canais, Leda, nesse período, para a gente receber as ligações, e agora a gente tem uma novidade, tanto para mulher, como para criança, como para idoso, pessoa com deficiência. Nós temos um aplicativo. Por quê? As pessoas não querem falar porque o agressor pode ouvir a voz. Então, agora a gente trouxe um aplicativo que a pessoa pode ir no banheiro e fazer a denúncia ali no silêncio. Ou na hora de entregar um lixo lá fora, jogar o lixo. Ou quando o agressor estiver dormindo, faça a denúncia. O nosso aplicativo é muito fácil de baixar. Chama-se Direitos Humanos Brasil. Muito fácil baixar. E outra coisa, Leda, a gente garante o anonimato. Então, se você está ouvindo o choro de uma criança... E a violência também, ela não é só sexual, a violência física, o constrangimento, a violência emocional, psicológica. Tá ouvindo um choro excessivo de uma criança, um barulho estranho na parede, um barulho estranho lá no vizinho, liga. Ah, mas eu não tenho certeza. Na dúvida, liga para nós. Deixa que a gente tira a dúvida. É melhor você ligar e dizer o seguinte, olha, não tenho certeza, mas eu estou ouvindo uma coisa estranha. Deixa que a gente vai lá e tira a dúvida. É melhor você dormir o resto da vida com a consciência assim, limpa, aliviada do que você depois se sentir culpado de não ter denunciado. Liga para nós ou mande uma mensagem pelo aplicativo. Vamos repetir o nome do aplicativo. Direitos Humanos Brasil. Direitos Humanos Brasil. Ou então a gente tem o nosso site também. O site é disque100.mdh, que é Ministério de Direitos Humanos, disque100.mdh.gov.br. No aplicativo, Leda, é bacana porque pode juntar foto, vídeo, documento, qualquer imagem e no site também. Mas está lá o telefone. O telefone é o seguinte, se for violência contra idoso, criança, LGBTI, se for violência contra pessoa com deficiência, o telefone é 100. Se for contra a mulher, é 180. Tá. Agora me diz uma coisa, quem vai votar amanhã o aborto? Que está todo mundo me cobrando para falar com a senhora amanhã. Então, Leda, é o Supremo Tribunal. No Supremo Tribunal tem duas ações para legalizar o aborto no Brasil. Lá na Câmara e no Senado tem projeto de lei, mas o Supremo Tribunal tem duas ações. Aqui está na pauta para sexta-feira, dia 24, é uma ação que era para legalizar o aborto das mulheres que estavam com Zika vírus.
Bastava a mulher pegar o Zika vírus, e se estivesse grávida, mesmo que a criança não tivesse microcefalia, bastava pegar Zika vírus, no Brasil poderia abortar para não gerar bebê com microcefalia. É uma ação absurda, porque havia um medo daquela epidemia de Zika vírus. Só que essa epidemia acabou e a ação está lá agora. E por que vão colocar na pauta justamente nesse momento do coronavírus? Será que vão querer converter a epidemia do Zika vírus em coronavírus e liberar para todo mundo que pegar coronavírus abortar? Então está todo mundo preocupado. Mas mesmo, Leda, que a mulher que tem a Zika vírus e a criança seja gerada com microcefalia, as associações que trabalham com pessoas com deficiência estão achando um absurdo você abortar uma criança com microcefalia. Porque a criança com microcefalia pode ter uma vida normal. Nós temos no Brasil, Leda, médicos que têm microcefalia. Nós temos modelo, inclusive quem está aqui no Instagram, deixa eu dar uma dica. Nós temos uma linda modelo chamada Ana Vitória, que está aqui nos assistindo agora. Eu falei que a gente ia entrar. Ela é de Manaus, ela tem microcefalia. Nós temos professores com microcefalia. A pessoa que tem microcefalia pode ter uma vida normal. Aí agora, liberar o aborto de pessoas com microcefalia pode abrir no Brasil, Leda, uma situação de que qualquer criança com deficiência seja abortada. Por exemplo, a mulher que estiver gerando uma criança com síndrome de Down, abortar. Nós já temos um país no mundo, Leda, que não tem uma pessoa com síndrome de Down nos últimos 20 anos. Porque quando se gera uma criança com síndrome de Down, a mulher pode abortar. Sabe o que se chama isso, Leda? Eugenia. Abortar os indesejáveis. Que absurdo é esse? Então, os grupos que trabalham com pessoas com deficiência, a nossa Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência é contra esse julgamento. Nesse momento, Leda, que nós estamos lutando para salvar vida, o Supremo Tribunal vai votar se mata ou não crianças com microcefalia. Então, nós não estamos entendendo por que a ministra relatora vai colocar na pauta essa votação. Ou ela vai colocar na pauta para arquivar de uma vez, quem é a ou vai ministra? colocar... É a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia é católica. Católica. É católica praticante. Católica praticante. Eu acho que ela não poderia votar a favor do aborto. Não sei. Eu não sei a posição dela com relação mas ela é católica praticante. Mas o problema é que o voto dela pode ser vencido. É um risco muito grande. Mesmo que ela dê um voto contrário, os outros voltarem a favor. Então a gente não está entendendo. Então está havendo uma mobilização muito grande. Vamos esquecer o aborto agora. Vamos todo mundo focar em salvar a vida. Que ela retire de pauta e vamos discutir isso depois. Uma coisa, Leda, essa ação que está no Supremo Tribunal, ela já perdeu a razão. Não tem mais surto de Zika. E lá nessa ação estava lá. Vamos dar pensão. São duas ações ou uma só? Tem essa e tem uma outra que é para liberar o aborto até o 3º mês em qualquer caso. Essa está parada. Essa é outra ação. Então tem 2 ações no Supremo Tribunal. Mas o que a gente entende, Leda? Aborto não é assunto do Supremo Tribunal. Uma moça chamada Gisele Agnelli escreveu para mim aqui, para nós, né? Que a Carmen Lúcia considera que o Estado é laico e o aborto é uma escolha de cada um. Mas assim, olha... É saúde pública, segundo a Gisele está me dizendo. Eu não tenho certeza, porque eu não conversei com a ministra Carmen Lúcia sobre isso. Mas veja só, mas se a gente for invocar todos os princípios legais, o Estado é laico, mas o Supremo Tribunal tem que respeitar suas limitações. Legislação é papel do Congresso Nacional. Esse é um tema que tem que ser discutido no Congresso Nacional e não na Suprema Corte. Nós não podemos ultrapassar os limites das instituições. Que a Suprema Corte devolva a matéria para o Congresso Nacional discutir. Então, vamos ser tudo bem certinho no Brasil. É porque é legislação, né? É legislação. Eu vi você fazendo um pronunciamento muito forte sobre os idosos. Porque a violência contra os idosos também... Outro dia eu li uma coisa horrível,
que um filho de quase 60 anos maltratando uma mulher cadeirante, a mãe cadeirante ainda, esfregava fezes no rosto dela. Eu fiquei paralisada, assim, lendo a matéria, lendo uma notícia de jornal. Muito difícil, né? Muito difícil imaginar que as pessoas possam ser tão cruéis a esse ponto, né? Mas elas são, né? Algumas são. Então, eu vi que a senhora estava indignada com a violência contra os idosos também, né? Leda, o Disque 100 está aqui no nosso ministério e eu tenho acesso às denúncias. Nós estamos recebendo, Leda, antes da pandemia, inclusive a gente ia apresentar agora os nossos relatórios. A terceira maior violência no Brasil é contra idosos, Leda. Leda, a gente recebe imagens assim, idosos acorrentados dentro de casa. Idosos amarrados no fundo do quintal e a família com o cartão da aposentadoria gastando todo o dinheiro do idoso com a senha dele. A gente recebe imagens de filhos batendo no rosto do idoso. E a gente recebe imagem também de cuidadores. Tem muita família, Leda, que acha que o fato de pagar um bom cuidador, e o cuidador é caro, que se tranquiliza, a consciência está aliviada, consciência limpa, eu estou pagando bom cuidador. Cuidado. A gente tem cuidadores que são verdadeiros anjos. Eu tive uma cuidadora da minha mãe, que aquela menina era mais que uma filha para minha mãe. Mas a gente tem que ter muito cuidado. A violência contra os idosos, ela se manifesta de diversa forma. Constrangimento, colocar medo. Nós temos idosos na cama, morrendo desidratado, porque não dão água para idosos. Então, a violência contra idosos, ela é absurda. E nessa pandemia, tem uma violência acontecendo, que eu quero chamar a atenção do Brasil, é a violência patrimonial. Sabe o que aconteceu? Um monte de filho começou a pegar a procuração do papai, da mamãe, um monte de neto, sobrinho. Ah, já que você não pode sair, não pode transitar por causa do coronavírus, me dá uma procuração. E pegava a procuração de amplos poderes. E começaram a antecipar a herança, a passar bens com o idoso em vida, sacar grandes quantias em dinheiro. As denúncias começaram a chegar denúncias para nós, Leda. Então, isso se chama violência patrimonial contra o idoso. Então, a gente está pedindo que o Brasil comece a denunciar e a gente começar a evitar. Já pensou quando passar a pandemia, um idoso descobrir que não é mais dono de sua casa? Descobrir que o seu dinheirinho na poupança foi todo sacado? Então, Leda, nós temos no Brasil, sim, muita violência contra idoso. Eu, inclusive, quando falo, eu tenho que me segurar, porque eu tenho vontade de chorar, Leda. Eu fico muito irritada. A gente tem aqui, às vezes, que pegar a imagem e mandar para o Ministério Público, e às vezes eu tenho que assistir as imagens para assinar o relatório. E confesso para você que é doloroso. É doloroso. Não sei se é porque os meus pais são assim, meus tesouros, sabe, Leda? Meus tesouros. Vê uma velhinha na cama apanhando. Nós temos uma imagem que a gente recebeu, que o filho pegou o maçarico e ele queimava o braço do pai de maçarico. Meu Deus do céu. As imagens mais terríveis que você possa imaginar. Aí quando a gente vê países como o Japão, Leda, que a família que tem um idoso é considerada uma família honrada. A gente vê no Japão os jovens se curvarem quando passa um idoso. Aí a gente vê no Brasil tanto desrespeito aos idosos. Eu não sei se você viu uma foto que circulou muito no Brasil, um hotel, uma pousada colocou na semana do Natal uma faixa: curta as suas festas de final de ano tranquilo. Deixa aqui o seu idoso. Eu não sei o que aquele pessoal pensou. Será que eles pensaram que aquilo era bonito? Mas isso retrata a nossa cultura. O idoso tem que ser descartado na hora da festa, porque ele é um peso. Porque a gente não quer. Porque ele dá trabalho, porque tem que trocar a fralda, porque ele baba, porque na hora que ele come, ele gospe. Então, assim, Leda, é muito ruim. Eu acho que a gente vai ter que fazer, a gente está se propondo aqui no Ministério, uma contra-revolução cultural no Brasil. Da gente ensinar essa galera, a gente vê imagens, os idosos em pé no ônibus, os meninos sentados com fone no ouvido, escutando música.
uma galera folgada. A gente vê imagem, Leda, de motorista não parando no ponto, idosos ficando 3 horas no ponto esperando o ônibus, e eles não parando porque o idoso não paga. Dói demais. É muito triste, é muito Não, triste. a gente vai Agora, ter, a gente desculpa, vai ter Leda. que mudar a cultura, né, Desculpa, ministra? desculpa a emoção, é porque essa Imagina, semana é tá chegando compreensível mesmo. tanta denúncia de violência. E ontem, nessa live minha, eu tava no limite. Até a minha assessoria de comunicação queria cortar, não queria deixar a live no ar. A senhora extrapolou, eu disse, não vai tirar a live do ar, vai deixar. Porque tem uma hora que eu acho que a gente tem que pôr um pouco de emoção, a gente tem que humanizar um pouco a nossa relação como poder público, sabe, Leda? E eu sei que o pessoal cortou e começou a divulgar, depois até eu mesmo publiquei esse trechinho. Eu queria que todo mundo viesse nessa luta, vamos proteger. E nesse momento de pandemia, está havendo alguns exageros, sabe, Leda? O pessoal está exagerando. O pessoal está exagerando. Na violência? Por causa, assim, eu vi idosos sendo constrangidos, eu vi idosos sendo algemados, porque estavam saindo na rua para comprar pão, a polícia constrangendo, as pessoas gritando, vai para casa, seu velho, vai para, sabe assim, as pessoas constrangendo, isso é violação de direitos. Então a gente está muito preocupado com alguns exageros em nome de combate à pandemia. Em nome de combate à pandemia, houve exageros no Brasil. A gente viu mulheres sendo algemadas. Aquele caso de Araraquara, aquilo me incomoda. O caso dessa mulher, desse deputado, a mulher sendo conduzida de camburão. Aquele trabalhador lá no Piauí, ele estava fechando a lojinha dele. Essa imagem é terrível. Ele quase Ele morreu. dizia assim, eu acompanho vocês. Ele dizia assim, eu acompanho vocês. Não, você vai algemado. Meu Deus, ele estava... O outro lá de Maringá, do Lava Jato, quantas cenas absurdas, quanta violação de direito em nome de combate a uma pandemia. Então, assim, mas o nosso ministério não está quieto, viu, Leda? Todas essas violações que chegaram até nós estamos instaurando procedimento. Nós estamos pedindo responsabilização. A epidemia vai passar, mas o crime continua. Isso é muito bom a gente saber, porque a gente fica achando que vai ficar tudo por isso mesmo. Não vai, não! Fica no Brasil. Ou não vai, não. Pode ser um doutor, um governador, um prefeito. O nosso ministério não está quieto. Nós não estamos fazendo barulho, mas nenhuma violação que chegar aqui vai ficar sem apuração. Se der prisão, a gente vai pedir prisão. Seja qual for a pena, eu vou pedir a pena máxima. Eu não sei que tipo de pena o juiz vai determinar, mas a gente não vai deixar de instaurar os procedimentos, porque chega de violação de direitos. Tem coisas acontecendo que não dá pra gente suportar, não. Direitos fundamentais têm que ser respeitados. Dava para todo mundo lidar com isso. Leda, recomenda. Vem cá, meu senhor, é hora de ir para casa. Dê carona para o idoso, mas não constranja. Conversasse com aquela mulher, orientasse ela, até desse uma carona para ela voltar para casa. Mas algemar... Leda, eu ficava imaginando, já pensou eu na minha idade, ser jogada no chão, quebrar um osso, machucar? Não, exageros. Aconteceu no Brasil. Leda, aquela missa daquele padre, o padre com 5 pessoas na igreja, ser interrompida, a liberdade de crença, um padre transmitindo. Por que ele não transmitiu da casa? Meu Deus, os equipamentos estavam na igreja. O padre tinha que transmitir ao vivo da igreja. Teve um outro caso, Leda, em Santa Catarina. Era um grupo de oração dentro de uma casa, com 5 pessoas. A polícia foi na casa, prendeu as 5 pessoas. E agora a gente está sabendo que tem um governador que assinou um decreto que a polícia poderá entrar na casa das pessoas. Entrar na casa. No governo do Piauí, eu vi isso, fiquei escandalizada. Gente! Isso é violação de todos os direitos, né? Tudo. Então, assim...
Esse ministério aqui, nosso time está trabalhando 24 horas. Nós estamos acompanhando e nós estamos tomando providência, não estamos fazendo barulho. Porque chega de barulho nesse momento. Nós não queremos mais confusão nesse momento. Mas nós não vamos deixar quieto todas as violações que chegaram aqui. Inclusive, nós lançamos, no mês passado, um observatório junto com a Anajure, que é um grupo de juristas, um observatório. Lá também no observatório está chegando denúncias, no Disque 100 está chegando, no 180. Todas as denúncias que chegaram aqui, nós estamos instaurando procedimentos, tá, Leda? Ótimo. Esse Direitos Humanos Brasil, tem gente reclamando. Eu tentei aqui no outro telefone acessar o aplicativo, não consegui. Hã? Será que é só isso mesmo? Ele não. Olha, veja só, o iOS, veja só, nós tivemos problema com a loja do iOS, tá? O Android já está no ar há quase um mês. O iOS parece que está sendo liberado hoje, tá bom? Então, Android já está no ar há mais de um mês. Porque eu não consegui aqui. Tá bom? O meu iPhone eu não consegui. Mas, ministra, pós-pandemia, a gente vai ser outra. A gente falou já isso aqui nessa live, que a gente vai mudar. A gente tem que mudar a nossa cultura também, do respeito ao idoso, da não violência contra a criança. Eu sei que isso é mundial, que isso não é uma característica do Brasil, mas a gente tem que pensar na nossa aldeia, né? A gente tem que pensar no Brasil, porque é aqui que a gente mora, então é aqui que a gente é brasileiro, então a gente tem que pensar nisso. A senhora já está pensando em algumas medidas mais objetivas em relação à proteção do idoso, por exemplo? Uma medida que a gente já está tomando agora e que eu estou conversando muito com o Sérgio Moro é o seguinte: boletim de ocorrência online. E nós estamos percebendo que muitas mulheres não vão na delegacia porque têm vergonha de entrar no prédio. Então, agora, no Rio de Janeiro, cresceu 50% a denúncia, porque o Estado do Rio de Janeiro deu a possibilidade da mulher fazer o boletim de ocorrência online. Então, essa é uma medida extraordinária. Tem muita mulher realmente que tem vergonha de entrar numa delegacia. Essa é uma excelente medida. Essa medida aí, Leda, da gente dar o curso de restabelecer e de reeducar o agressor. Uma outra coisa que a gente vai fazer, Leda, é na ponta. Os meninos que estão presos em unidade socioeducativa. O menino está aqui, não é preso, a gente fala acautelado. Esse menino está acautelado. Mas a família está aqui. Enquanto esse menino estiver acautelado, a gente vai trabalhar a família desse menino agora. Porque esse menino fica numa unidade socioeducativa 2 anos, quando ele volta para uma família que não foi acompanhada. Então, a gente vai fazer um trabalho agora com essa família. Se preciso, tirar essa família da onde essa família mora. Tirar essa família do local, para quando esse menino sair, morar em outro bairro. Se preciso, arranjar um emprego para esta família, para quando esse menino sair da unidade, ele começar uma nova vida com sua família. Essa é uma medida que nós estamos acreditando para tirar esse menino do ciclo do crime. Então, nós estamos aí, Leda, trazendo uma série de propostas. Uma outra proposta, Leda, que é um grande sonho meu, que eu falo a palavra errada, mas eu vou falar para vocês entenderem. A creche dos idosos, que não é creche, é um centro-dia, onde os idosos possam passar o dia e ali, inclusive, receber curso de capacitação. Por exemplo, Leda, tem pessoas que querem voltar para o mercado de trabalho. E podem voltar. Pessoas que estão aposentadas que podiam voltar para o mercado de trabalho, Leda. Leda, essa pandemia trouxe uma coisa assim interessante. O trabalho remoto, o trabalho em casa. Menina do céu, quantos idosos podem ser absolvidos agora no mercado de trabalho de volta, Leda? Verdade. Então, a gente já está aí pensando numa série de coisas. Leda, a pessoa com deficiência, os grandes empresários viram que o trabalho em casa dá certo. No meu ministério aqui, Leda, você sabia que meu povo está produzindo mais em casa que no ministério? É mesmo, é? Você não tem ideia. Eu tenho assessores que fazia, por exemplo, aqui no ministério, 8 notas técnicas a cada 2 dias. Eles estão entregando 15 notas técnicas. Por quê?
o percurso para casa, o telefone que toca, o colega que pergunta. O pessoal está produzindo, especialmente quem produz intelectualmente, está produzindo mais em casa do que no trabalho. Nós vamos rever, inclusive, a nossa relação de trabalho depois da pandemia. Então, a gente já tem aí, o teletrabalho vai proporcionar o quê? A mãe que está amamentando ficar mais tempo em casa. Essa é uma proposta que a gente vai trazer. A mulher poder ficar mais perto do filho. Uma outra proposta que a gente vai trazer agora também, Leda, que está dando muito certo, o ensino domiciliar. O pessoal viu que não é bicho de 7 cabeças. Algumas famílias podem ter o ensino domiciliar em casa. Funciona. Países do primeiro mundo já têm o ensino domiciliar há 50 anos. Dá certo. Então, a gente está aí com algumas propostas de transformação mesmo, de revolução, e a gente acha que vai dar muito certo. Uma coisa, Leda, a gente está pensando de mudanças na nossa política indigenista, um cuidado maior com a mulher indígena, um cuidado maior com a criança indígena, porque a gente só falava de política indigenista, a reserva, a área, a demarcação. Mas o desenvolvimento do jovem indígena, ele quer ter acesso à faculdade, ele quer ter acesso ao mercado de trabalho também. Então, uma série de propostas novas, de transformação social mesmo, viu, Leda? Tem muita coisa boa aí. Como é que essa pandemia os indígenas estão lidando com essa pandemia do coronavírus? Que informação a senhora tem sobre isso? Nós nos antecipamos. Quando a gente viu que é muito sério, que a coisa podia ficar séria, no final de janeiro, a FUNAI e a CESAI, deixa eu explicar para você, FUNAI cuida do território e da promoção social. FUNAI fica no Ministério da Justiça. CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. A CESAI fica no Ministério da Saúde. Esses dois órgãos se uniram e no final de janeiro já determinaram que os índios não saíssem da área e já determinaram a proibição de entrada de pessoas em área. Então a gente já tem portaria do final de janeiro. E no comecinho de fevereiro eu gravei vídeo para os índios, para que eles não saíssem, não fizessem festa. Então a gente tomou cuidados lá atrás. E para que o índio não saia, a gente tinha que mantê-los confortavelmente na aldeia. Então a gente começou a mandar cestas básicas já desde fevereiro para a aldeia, para mantê-los lá na área. Então, para você ter uma ideia, o primeiro óbito de índio aconteceu em 12 de abril. E muita gente falando que quando chegasse em março, íamos dizimar os povos indígenas no Brasil. O primeiro óbito foi em 12 de abril. Então, assim, graças a Deus, nós estamos com alguns índios contaminados e nós tivemos, acho que até agora, acho que 9 óbitos. Mas se a gente for comparar a que estava projetado, a gente está bem. Não tem como evitar, porque o índio, ele também recebe Bolsa Família. Então, alguns estão saindo da aldeia para sacar o dinheirinho. Para buscar. Então, é inevitável que não se contamine. Mas, assim, estamos numa situação melhor do que foi projetada. Todas as aldeias. Agora, nós vamos entregar agora em torno de 360 mil cestas básicas. Para os indígenas? Para os indígenas. Nossa. Então, nós estamos cuidando, mas não estamos cuidando só deles. Nós estamos cuidando também. É grande, né? Os números são é muito grande. Né? É muito. E tem aldeia, Leda, que são 5 dias de barco para a gente chegar até lá. Sabe o que a FUNAI fez? A FUNAI mandou servidores para algumas áreas. Nós temos servidores que vão ficar na área 3 meses sem sair de lá. Foi uma forma que a FUNAI encontrou. Para acalmar o índio, a FUNAI mandou o servidor ficar na área. Mandou suprimento e ele está lá. Agora você imagina, servidor público federal, deixou sua família e vai ficar 3 meses no mato para acalmar o índio. Então são medidas inteligentes, mas que custou muito para a gente. Custou muito. Então, as medidas certas foram tomadas. Uma coisa que a gente fez, muito equipamento, luvas, máscara, para o nosso pessoal da saúde indígena se protegerem,
para quando for lá fazer a vacina, levar medicamento. Então, todas as medidas foram tomadas, Leda. Mas tem coisas interessantes. Tem coisas interessantes. Por exemplo, tem toda uma questão cultural. O menino que morreu, o primeiro que morreu, lá em Roraima, ele é Yanomami. Inclusive, eu fui lá, no domingo de Páscoa, eu estava lá em Roraima por causa da morte do menino. Yanomami. Como avisar para a família Yanomami que ele morreu? E como dizer que a gente não podia entregar o corpo? O funeral Yanomami é um funeral que demora mais de um dia. Tem várias cerimônias e eles manipulam o corpo. E depois que eles fazem várias cerimônias e eles manipulam o corpo, eles queimam e depois eles manipulam a cinza. Como dizer para o povo Yanomami que a gente não ia entregar o corpo? E a senhora Aí se está... Então, a equipe, quando eu saí de lá domingo, ficou a equipe da FUNAI para ir até a área, falar com a liderança e com muito jeitinho explicar para o povo. Então, eles foram para a área, demoraram dias até chegar na área. Então, eu quero que você entenda que é tudo muito complicado, é tudo muito complexo. Né? Muito complexo. Quer ver uma outra situação que eu encontrei lá em Roraima? Mas eu quero voltar nos idosos, porque eu acho foi uma pena não ter passado essa PEC que permitiria o trabalho, a contratação de pessoas com mais de 55 anos. Quer dizer, de 18 a 25 e a partir dos 55. E a outra coisa que eu acho é que a gente podia aproveitar esse movimento, essa pandemia, toda essa quarentena, já que a gente despertou. Eu estou vendo várias pessoas fazendo comida, dando para a população de rua, levando cesta básica, fazendo campanhas por cesta básica, despertar a vontade de ser voluntário, que o Brasil não tem a cultura do voluntariado. Mas era uma boa ocupação também para os idosos, e eu acho que os idosos também podem aprender coisas novas. Eu mesmo aprendi, não aprendi, estou aqui na internet, eu era uma mulher de televisão, eu precisava de 20 pessoas dentro do estúdio para trabalhar, estou aqui eu, um telefone, umas luzes que eu acendi. E bombando, hein? E bombando! E estou inventando, então acho que os idosos podem inventar também, podem ter outra visão, né? Podem ter até outra profissão e uma outra ocupação também. Que também ajuda muito a cabeça, né? A ficar boa. Sim, o Pátria Voluntária, que foi relançado no Brasil, que a Michele está liderando, tem esse projeto de envolver as pessoas acima de 60 anos no voluntariado. E eu vou dizer uma coisa, e são os que mais ligam, sabia? Hoje são os que mais ligam. Pessoas aposentadas querendo dar o seu conhecimento como voluntários. Nesse momento agora de costurar máscaras, sabe quem mais está aparecendo, se oferecendo para costurar máscaras? As mulheres acima de 60 anos. É incrível como eles se oferecem. Então a Michele tem lá um projeto bem bacana de trazer as pessoas acima de 60 anos para um mega projeto de voluntariado no Brasil. Ótimo. A senhora ia falando do índio, eu interrompi. Tinha outra situação, além do... A questão indígena ela é muito complexa. Por exemplo, lá em Roraima, nós temos um povo, eu acho que o nome é Xexena. Esse povo só tem 46 pessoas na aldeia. No dia que eu cheguei lá, sabe quantas pessoas da aldeia estavam na cidade? 46, porque eles não saem sozinhos. Os 46 estavam na capital porque foram sacar o dinheirinho. Então, a FUNAI estava convencendo todos eles a voltarem para a aldeia. Escuta só. Mas para voltar para a aldeia, eles tinham que fazer uma quarentena de 14 dias. Aí iam levar eles para um lugar, ficar 14 dias na quarentena, para junto com o servidor da FUNAI voltar para a aldeia. No dia que chegasse na aldeia, já era o dia de voltar para sacar o outro mês. Vocês têm ideia como é complexo e cada povo age de um jeito. Mas assim, a FUNAI está preparada, está todo mundo preparado. Eu acho que os povos indígenas vão passar por esse momento de pandemia protegidos. E estamos aqui trabalhando muito, viu? Trabalhando muito. Trabalhe mesmo. E vamos seguir em frente. Mas além do... Leda, deixa eu falar de um outro povo. Além dos índios, nós temos os ciganos. Sim. E os ciganos estão na área urbana. Os ciganos estão na área urbana e os ciganos são nômades.
Então, no começo de fevereiro, a nossa preocupação foi também com os ciganos. E a primeira coisa que a gente pediu para os ciganos, não mexa no acampamento, não movimenta. Aonde vocês estão, pare. Então, nossa grande preocupação foi que os acampamentos parassem. Aí, em fevereiro, conseguimos convencê-los, ficaram aonde estavam, conversamos com os prefeitos aonde as cidades estavam, com acampamento, para que eles cuidassem desses acampamentos. Então, a gente fez todo um trabalho no Brasil também com os acampamentos ciganos. Então, imagine, esse país é plural. Quer ver uma coisa, Leda, que ninguém sabe e que eu não sabia? Deixa eu contar uma coisa para você. Nós temos 1.500.000, eu achava que era 1.200.000. Nós temos 1.500.000 ciganos no Brasil. Agora, olha o que eu descobri. Sabe quantos ucranianos nós temos no Brasil, Leda? Não tenho ideia. Se prepare. 1.400.000 ucranianos no Brasil. Jura? Jura? Meu Deus, eu nem Eu tô encantada. Eu tô encantada. E tu sabe que os ucranianos, eles mantêm muita cultura deles, né? É. Aquela roupa, eles eram muito menos numerosos. Então, era uma população, sei lá, de 100 mil. Não, 1 milhão. E a comunidade maior fica lá no Paraná, lá em Curitiba. Inclusive, Leda, as coisas que a gente aprende. A embaixatriz ucraniana é brasileira, é uma brasileira casada com o embaixador. São incríveis, são incríveis. Então, assim, que país plural. Eu não posso, veja só, Leda, criar uma política pública e esquecer que temos 1,5 milhão de ciganos, 1 milhão de índios, 1.400.000 de ucranianos. É um país muito diverso. Nós temos que pensar em todos eles hoje, entendeu? É verdade. É a maior população árabe fora do Líbano, né? Libanesa fora do Líbano. É tudo muito grande, né? A comunidade japonesa, e vai por aí. Tudo. Mas, ministra, eu desejo muito boa sorte, bom trabalho. Obrigada, Leda. A senhora ter aceitado conversar com a gente. E estou com medo da live acabar, por isso que eu estou meio encaminhando para o final. Qual é a palavra? É porque tem um limite de tempo no Instagram. Então, qual é a mensagem que a senhora quer deixar? Eu tenho 2 mensagens. Primeiro, nós temos 68 mil idosos em abrigos no Brasil. Nós temos 2.300 abrigos no Brasil. Quase todas as cidades do Brasil têm um abrigo. Descubra o abrigo da tua cidade, bate lá na porta e pergunta se está tudo bem. Pergunta se está precisando de alguma coisa. E nós temos 48 mil crianças em abrigos também. Vá no abrigo, pergunta se está tudo bem. E a minha palavra final é a seguinte: vai ficar tudo bem. Vai tudo passar. Vai ficar tudo bem. Um pouquinho mais de calma. E um recado especial, Leda, para as mães de crianças especiais, crianças com deficiência. Não está fácil para vocês, mas aguenta mais um pouquinho aí. Tudo isso vai passar. Nós vamos sair mais forte dessa situação. E em caso de violência, ligue para nós. Nós estamos aqui 24 horas. Não é porque é pandemia que você tem que ficar com o agressor dentro de casa. Ligue que nós vamos aí te buscar em casa e te proteger. E que Deus abençoe o Brasil. Deus te abençoe, Leda. Leda, uma das coisas mais felizes que eu tô tendo nesses dias é curtir sua netinha. Meu Deus. Eu chego todo dia em casa para ver as fotos dela. Ela tá linda, Leda. Ela é uma gracinha, né? Eu fico toda linda também. Tô doida de saudade dela, doida para ver, mas em breve verei, né? Por enquanto eu tô que nem você, Tamares. Eu tô curtindo pela internet. Obrigada. Muito obrigada. E relembrando só o Disque 100, o Disque 180 e o Direitos Humanos Brasil. Aplicativo. Obrigada por ter me trazido aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo, tá? Valeu. Deus te abençoe. Tchau. Obrigada a todos vocês que nos assistiram também. Tchau, bom trabalho. Agradeço aí o pessoal da comunicação que viabilizou a nossa conversa. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Um abraço para vocês todos que nos assistiram. E eu vou subir esse vídeo no meu canal do YouTube. Tá, eu vou buscar lá. Vai ficar lá firme. Tchau, obrigada. De nada, tchau. Muito bom.